Oi, crianças, bom dia! Hoje, na nossa aula de redação, a gente vai falar sobre leis e estatutos. Vocês sabem em que se referem as leis e estatutos? Nós temos leis e estatutos, por exemplo, das crianças, dos idosos, das pessoas deficientes. E nessa lei existem não só os direitos, mas os deveres também. Todo cidadão tem direitos e deveres. Por exemplo, as crianças têm direito a estudar, né? E têm o dever de respeitar os professores, os seus pais. Os idosos têm seus direitos, por exemplo, assegurados dentro dos ônibus, dos transportes públicos, não é isso? Eles têm direito aos lugares especiais, a ter estacionamento próprio quando vai a um shopping. Vocês já viram aquelas vagas destinadas a idosos? E a deficientes físicos também. Por exemplo, tem a vaga. Os deficientes têm direito a pagar menos taxa na compra de veículo. Então, existem as leis e estatutos para proteger e garantir os nossos direitos, mas também dizer para a gente o que a gente tem que fazer na sociedade. As leis e os estatutos que regem o país são feitas pelo sistema, pelo poder legislativo. Elas vão fazer a legislação dessas leis e estabelecer para que possamos segui-las, tá? Vocês já foram, por exemplo, em algum prédio que tenha do lado do elevador uma plaquinha para a gente verificar se o elevador está parado dentro do andar, né? Para que a gente não entre e, Deus me livre, guarde, caia aí no elevador sem ele estar ali presente. É o exemplo que o livro traz para a gente quando fala desse gênero textual, que é uma lei, né? A gente tem que parar, olhar antes de entrar. Isso aí é um dever que a pessoa que está no prédio utilizando o elevador tem que fazer. Agora, quando você vai ao supermercado, aí você não concorda com alguma coisa, algum produto, estão usando preços abusivos, ou no estabelecimento, lá no shopping, quando você vai a uma loja, existe o Código da Defesa do Consumidor. Também ali tem as leis que te defendem. Você pode pedir, todo estabelecimento tem esse livrinho com o código de lei, tá? O Código do Consumidor, para te proteger. Outro exemplo de leis que a gente segue, estatutos, quando a gente vai morar em prédio. Você mora em prédio? Eu moro em prédio. Quando a gente vem morar num prédio, num condomínio, existe um regulamento desse condomínio que vai estabelecer leis, regras a serem seguidas. Então, eu, como condômina, eu tenho que seguir as leis do condomínio. Não posso fazer mudança até 10 horas da noite, durante a semana. Eu tenho que respeitar os vizinhos. Eu tenho que pagar a taxa do condomínio mensalmente para que faça a manutenção. Mas eu também tenho direito com isso tudo a usar a área comum. Eu tenho direito ao salão de festa. Então, as leis e estatutos têm direitos e deveres. A linguagem, como é que é a linguagem? A linguagem é uma linguagem formal, técnica. Os verbos são no imperativo. O imperativo a gente aprendeu lá na nossa aula de português, né? Eles dão ordem, eles mostram o que a gente tem que fazer. Então, nesse regulamento está escrito assim: é proibido, faça, você deve. Então, são ordens, os verbos são imperativos, indicando o que tem que ser feito, tá ok? E a estrutura, gente? A estrutura são artigos, né? O nome do que a gente vai falar o quê? De educação, de saúde, de meio ambiente, de bem-estar. O nome é o título e vem os parágrafos como se fossem subtítulos falando sobre alguma especificação. Ele é bem especificado. E dentro desse parágrafo vem ainda mais detalhado sobre cada assunto inciso, para que não tenha nenhuma dúvida sobre o que se está se falando. Tenta englobar o máximo de informação para que se adequem a todas as situações que possam surgir e aparecer dúvidas sobre aquele determinado assunto. Tá joia? No livro eu vou colocar aqui na plataforma
a página sobre esse gênero textual que são as leis e os estatutos. Lembrando então que todos nós, além de termos os nossos direitos, temos os deveres também. Tá ok? Então agora a gente vai conhecer um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e da Lei Brasileira de Inclusão. Tá ok? Vamos ler esses textos e responder as perguntas? Um beijo, gente. Bom fim de semana para vocês e para a família.